Vamos corrigir então os exercícios, né? O número 1. Um restaurante oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carnes: boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com 3 tipos de acompanhamentos: arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Bom, o que a gente pode ver? A carne ele pode escolher de 4 maneiras, porque pode ser de boi, de porco, frango ou peixe. Então, de 4 maneiras, e para cada uma das maneiras da carne, ele tem 3 opções de acompanhamentos. Ou ele pode fazer com arroz branco, né? Ou massa ou salada. Então, é 4 vezes 3, que é 12. Então, 12 maneiras diferentes, tá? É só a gente pensar, ele pode comer o boi, carne de boi com arroz branco, ou escolher carne de boi com massa, ou escolher carne de boi com salada. Ou então, o porco, ele pode escolher o porco com arroz branco, ou o porco com a massa, ou o porco com a salada, e por aí vai, né? Só que aí é só a gente fazer uma multiplicação. As possibilidades da carne são 4 vezes as possibilidades de acompanhamento, que são 3, então 4 vezes 3, 12. 12 maneiras diferentes. Em uma sala de aula de oitavo ano, com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. Então, vai ter 2 cargos, no caso, né? O representante de sala e o suplente dele. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Olha só, para o cargo representante de sala, primeiro aqui que colocou, pode ser um dos 25 alunos, então tem 25 maneiras. E para cada um desses alunos, eu tenho 24 maneiras para escolher o suplente. Por quê? Se um já é representante de sala, dos 25, um é representante de sala, sobrou então 24 para encaixar na situação lá de suplente. Então, é 25 vezes 24, que é igual a 600. Então, 600 maneiras distintas. Número 3. Bernardo é o técnico do time masculino de handebol da escola de Mari. Ele tem de mandar confeccionar os uniformes do time para o campeonato que vai acontecer no fim do ano. Como as cores da escola são azul, amarela, vermelha e branca, a empresa que vai confeccionar os uniformes deu as seguintes opções de escolha para Bernardo: 3 cores de camisetas, vermelho, amarelo e branco, e 2 cores de shorts, branco com lista azul e toda azul. Letra A. De quantas maneiras diferentes o Bernardo pode montar um uniforme com uma camiseta e um short? Olha só, a camiseta ele tem 3 opções para escolher, que pode ser vermelho, amarelo e branco. Então, 3 vezes. Para cada uma das camisetas, ele tem 2 tipos de short que pode escolher, branco com listra azul ou toda azul. Então, eu fazer 3 vezes 2, né? Que é igual a 6. Então, 6 maneiras diferentes de montar o uniforme. Do total de possibilidades, quantos uniformes podem ser formados com a camiseta branca? Olha só, com a camiseta branca, gente, ele pode montar ela com o short de listra azul ou com o short toda azul, ou seja, 2 maneiras. Fazendo o cálculo lá pelo princípio fundamental da contagem, usando a multiplicação, né, é só a gente pensar. Bom, camiseta. Já que ele falou que é usando a camiseta branca, ele só tem uma opção para camiseta, uma, vezes. E para colocar o short, 2 opções, que é branco com lista azul ou então toda azul. Então, 2 opções, 1 vezes 2, 2. 2 uniformes diferentes que ele pode montar, né? Número 4. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Ó, a gente tem que pensar, então, que número de 4 algarismos, gente, é, por exemplo, olha só, esse número aqui, ó. Ó, 4.351, ele tem um algarismo, né, ó, 2, 3, 4. É um número de 4 algarismos. Então, são números que vai de 1000, né, por exemplo, olha só, de 1000 a
9.999. Isso são números de 4 algarismos, né? Ó, que tem 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. E aqui, gente, para a gente estar montando esses algarismos, quais os números eu posso usar? Aí a gente tem que lembrar que a gente pode usar ou 0, né? Pode ver, por exemplo, que aqui aparece o 0, ou 1, ou algarismo 2, ou 3, ou 4, ou o 5, ou 6, ou 7, ou o algarismo 8 e, por fim, o algarismo 9. Com esses algarismos aqui, usando esses algarismos, eu consigo escrever qualquer número, né? Qualquer número que eu quiser. Mas agora a gente tem que tomar cuidado que aqui falou quantos algarismos distintos, tá? Distinto significa que são diferentes, então não repete. Se um tiver, por exemplo, assim, né, ó, 1.130, por exemplo. Nesse caso, não entra dentro dessa situação que pediu aqui, porque não pode repetir, aqui repetiu 1, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, deixa eu apagar aqui, ó, para dar espaço. Quando falam em algarismos distintos, então todos os algarismos têm que ser diferentes. Olha só, se eu, por exemplo, usar o 0 na frente, 0,134, ou seja, 0,134, na verdade, é o mesmo que 134, ou seja, então ele não é um número de 4 algarismos, ele é de 3 algarismos, então tem que tomar cuidado, o 0 não pode estar no início. Bom, vamos pensar então quantas possibilidades eu tenho para cada algarismo. Para mim montar o primeiro algarismo, né, que eu vou ter lá, ó, eu vou ter o primeiro algarismo, né? Eu vou ter o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro e o quarto. O meu primeiro algarismo pode encaixar qualquer número? Não, o 0 não entra, então pode entrar ou número, ou algarismo 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Ou seja, eu tenho 9 possibilidades para o primeiro algarismo, né? Isso é para o primeiro algarismo. Se eu for pensar para o segundo algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Bom, agora o 9 entra. Porém, como aqui falou em algarismos distintos, eu tenho que tomar cuidado que o algarismo que estiver aqui na frente não pode entrar aqui no segundo, né? Ó. Bom, ao todo aqui são 10 algarismos, mas tem um que já está em primeiro lugar, não posso usar os 10, então vai ser só 9 algarismos, 9 possibilidades. Então, aqui 9 possibilidades. Bom, e para o terceiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Bom, seria isso aqui tudo se pudesse repetir, mas como tem que ser algarismos distintos, vai ter um no primeiro algarismo, um outro no segundo algarismo. Então, desses 10 aqui, na verdade, eu só vou ter 8 possibilidades para o terceiro. E para o quarto algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Bom, são 10 algarismos aqui ao todo, ó, de 0 até esse 9 aqui, são 10 algarismos, mas vai ter um no primeiro algarismo, no segundo, no terceiro lugar, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. No quarto aqui, então de 10, tira esses 3 que já vão estar aqui, 7 possibilidades, né? Ó, aqui saiu meio coisa, mas eu vou fazer direitinho aqui, ó. Então, a multiplicação fica da seguinte maneira, ó. Para o primeiro algarismo, eu tenho 9 possibilidades, né? Número de possibilidades para cada algarismo. Para o primeiro, 9 possibilidades, que a gente escreveu aqui. Para o segundo algarismo, olha lá, ó, 9 possibilidades, né? Para ver que a gente colocou aqui, ó, 9 possibilidades. Para o terceiro, também, no caso aqui já é 8 possibilidades, né? Ó. E para o quarto algarismo, eu tenho 7 possibilidades. Deixa eu só agora apagar ali. Inclusive aqui saiu muito 7, né, gente? Vamos apagar. Isso aqui foi só mais ou menos para ajudar a entender ali como que faz.
Mas a multiplicação que a gente monta é essa daqui, né? Ó, 9 possibilidades para o primeiro algarismo, porque de todo mundo aqui o 0 não entra, então só pode entrar do 1 até o 9, então 9 possibilidades. 9 para o segundo, 8 para o terceiro, 7 para o quarto. Multiplicando isso aqui, ó, 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8, ó, 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 8 é 64. Então, dá 648. Vezes esse 7, olha lá, ó, vezes 7. Então, ó, 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5, 33, vai 3. 7 vezes 6, 42. Com 3, 45. Então, deu 4.536. Ó, eu consigo montar um número de 4 algarismos distintos. Consigo montar 4.536 números. Vamos agora para o exercício de número 5, né? Número 5 é um exercício que até já caiu no OBMEP, é bom que a gente já vai dando uma estudadinha para o OBMEP, né? Tá assim, ó. Os ciclistas têm aversão ao número 0, porque é oval, e ao número 8, porque assim ficam as rodas após os acidentes. Quantos sócios podem se inscrever num clube de ciclista de cada um? Num clube de ciclistas, se cada um deve possuir uma identificação de 3 dígitos, sem usar o dígito 0 nem o dígito 8. Então, vai ter primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. Não quer usar nem o dígito 0 nem o 8. Então, os algarismos que podem ser colocados, ou vai ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. O 8 não pode, né? Porque eles não querem usar o 8, ou 9. Bom, ao todo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades para o primeiro dígito. Quando é no segundo, como aqui não falou que tem que ser dígito diferente ou distinto, então posso usar ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 9 novamente. Então, 8 possibilidades também para o segundo dígito. E para o terceiro dígito, né? Ó, esse aqui vai ser o primeiro dígito, segundo dígito. E para o terceiro dígito, eu também posso usar um desses algarismos aqui, ou seja, 8 possibilidades. Então, usando ali, né, a multiplicação, a gente tem 8 vezes, né, 8 possibilidades para o primeiro dígito, 8 possibilidades para o segundo e 8 para o terceiro dígito. 8 vezes 8 é 64, 64 vezes 8 dá 512. Então, 512 sócios, né, que podem se inscrever dentro desse padrão que fala aqui, que não pode usar algarismo, tem que ter 3 dígitos e não pode usar o algarismo 8 nem o 0. Então, terminou aqui os exercícios.